versículo 12 e 13. Diz assim: Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e viu um carneiro atrás dele, travado pelos seus chifres, num mato. Então Abraão tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. Até aqui, irmãos. Irmãos, esse capítulo, ele vai falar sobre a prova que Deus fez com Abraão. A palavra fala que Deus ordena a Abraão que ele pegue o seu único filho, Isaque, e ofereça em holocausto, faça um sacrifício. E a palavra fala que Abraão atende a ordem do Senhor. A palavra fala que logo de manhã, bem cedo, de madrugada, Abraão prepara a lenha, prepara o jumento, separa 2 moços, pega Isaque e vai, e segue o caminho. E a palavra fala que ele sai, que dali 3 dias o Senhor mostra para ele o lugar onde ele faria esse holocausto, esse sacrifício. E aí a palavra fala que ele vai, ele chega até ali e ele fala que os 2 moços fiquem ali com o jumento e caminha somente ele e Isaque. E a palavra fala que no caminho Isaque questiona ele: mas pai, cadê o cordeiro para o holocausto? E ali fala que Abraão fala para ele: o cordeiro, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Mais uma prova de quão focado e temente ele estava em fazer aquilo que o Senhor tinha ordenado, mesmo que aquilo iria custar a vida do teu único filho. E a palavra fala que ele vai, continua, chega até ali, chega até no local, ele prepara a lenha, amarra o filho dele, prepara o altar, coloca Isaque sobre o altar e levanta suas mãos. A palavra fala para ali imolar a Isaque, consumar o fato. E a palavra fala que dos céus brada uma voz do Senhor de Deus, falando para que ele não estendesse a mão sobre o seu filho, porque ali o Senhor tinha visto que ele temia o Senhor, porque ele não negou o seu único filho, o filho da promessa, o filho que o Senhor tinha prometido para ele lá atrás, na sua velhice, quando ele e Sara já eram velhos e não poderiam mais ter filho, né? Ele não faz aquilo que o Senhor com Isaque, e a palavra fala que ali o Senhor provê um cordeiro, que é onde ele sacrifica no lugar de Isaque. E o que chama atenção nessa palavra é que em nenhum momento Abraão questiona a Deus. Poderia questionar: mas o Senhor me deu o filho da promessa, agora o Senhor quer que eu sacrifique ele? Talvez eu tenha 2 filhos, tem mães, tem pais aqui. Será que nós teríamos essa coragem? Será que eu teria com meus filhos? E naquele momento eu imagino Isaque perguntando: mas pai, e o cordeiro? Talvez naquele momento ali, acho que eu já... Mas ele continuou firme. Em nenhum momento ele pensou, ele murmurou, ele questionou, porque ele sabia que todas as promessas que o Senhor tinha falado para ele, que o Senhor tinha feito sobre a vida dele, iriam se cumprir. Ele sabia que se Deus recolhesse Isaque ali, se ele consumasse o fato ali, o Senhor tinha o poder suficiente até para ressuscitar Isaque. Então que essa noite nós possamos ficar com essa mensagem, possamos refletir, porque foi um ato de fé, de obediência a Deus muito grande. Por isso, Abraão, pai da fé, porque é um ato de obediência e fé muito grande. Amém? Incline sua cabeça, feche seus olhos, vamos estar orando. Soberano Deus e eterno Pai, Pai, aqui nós estamos, Senhor, mais uma vez na Tua casa, Espírito Santo de Deus. Pai, eu Te agradeço, meu Deus, pelo Senhor nos permitir estar aqui, meu Deus. Obrigado pelas nossas vidas, meu Pai. Obrigado pela nossa saúde, Pai. Obrigado pela Tua misericórdia, meu Pai, que tem nos alcançado, Senhor. Mesmo nós sendo falhos, meu Pai, pecadores, meu Pai. O Senhor, meu Pai, cuida de nós. O Senhor nos renova, o Senhor nos liberta, Pai. O Senhor nos cura, Espírito Santo de Deus. Pai, toma a vida de cada filho seu que aqui está, Senhor. O Senhor sabe das orações deles, meu Pai. Para quem eles têm clamado, meu Pai. Que o Senhor possa visitar, Pai. Que o Senhor possa estender as Tuas mãos, meu Pai. Que a nossa adoração, Pai, o nosso louvor, Senhor, possa chegar até a Ti, Senhor. Nos conceda a Tua presença, Senhor, o Teu Espírito Santo, meu Deus.
Em nome de Jesus, amém. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dar aleluia? Eu creio que Deus hoje tem uma palavra rema para o seu coração. Você crê nisso? Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. No mesmo espírito de adoração, de louvor, eu creio que Deus hoje está falando dentro do teu interior. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Glória a Deus. Vire para o irmão que está do teu lado e diga assim: seja bem-vindo. Deus nessa noite tem palavra de cumprimento sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Segure nas mãos dele e dela que está do teu lado nessa noite. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei, e ele vem me aqui apenas uma passagem, e com ele eu irei. para um lugar de paz. Eu não sou Você pode declarar que você não é daqui. pra casa voltarei, e ele vem me buscar, e com ele eu irei. Yeshua, Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. só quem crê pode glorificar o nome dele em nome de Jesus. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, Pra casa voltarei, que ele vem me buscar, e com ele eu irei. e eu não sou daqui. Pra casa voltarei, e ele vem me buscar, e com ele eu irei. Yeshua, O Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. em breve Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada No piscar de olhos acontecerá. mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. E Yeshua,
Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, O Messias aguardado, Maranata, em breve ele virá. vem me buscar. Vem para nos buscar. Yeshua, O Messias aguardado, Ele vem me buscar. só quem crê que em breve ele virá, dê um glória a Deus. Em breve ele virá, mas enquanto ele não vem, ele já tem preparado o caminho. A porta que você está entrando é a porta que ele mesmo preparou. A casa onde você está não tem morte que pode adentrar para dentro. Tu crê nisso? Nessa noite Deus está visitando corações, visitando lares nessa noite. Levanta suas mãos e diga assim: nessa noite Deus está visitando o meu lar. E eu creio que a minha casa, ela é de Jesus. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. E é você. Hoje tem direção. A nuvem que aponta o destino é a mesma que encobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. E é você. Quanto mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso Da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer. Esse medo não vai te parar, você crê nisso? não me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em O meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, e vento forte é você, e é o que me faz tremer as pernas. e a porta aberta é você. A fechada é você, É você. sobre você. A porta, e a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você. Chuva forte é você, e vento forte é você, e é o que me faz tremer. A porta e a porta aberta é você. A fechada é você, e é tudo sobre você. Eu vou subir um monte que muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer
morada e vou ficar lá até te encontrar. Mas eu vou subir um monte que muitos desistirão e vou ficar lá até te encontrar. Mas eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso. da tua glória, Mais perto, da glória, mais perto. Espírito Santo de da Deus. morte, o medo quer me parar. Clame a Ele. Então me tira o medo que me faz de ser Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, Chuva forte é você, e vento forte é você, é o que me faz tremer as pernas. e a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Declare a porta, 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 e a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Então me tira o medo que me faz de ser Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, é o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, e deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. E uma coisa eu vou pedir, Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha e uma coisa vou Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Nós adoramos aquele que faz, Vendo aos teus anjos, e nós adoramos aquele que faz, conta aos teus e nós adoramos aquele que faz. vendo aos seus anjos, Nós adoramos aquele que faz. fogo aos teus filhos. Você pode louvar? Nós somos teus ministros. O quê? Não negue o seu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos teus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos E há queimar. poder no nome de Jesus. E há poder no nome de Jesus. Há poder sim. E há poder no nome
Jesus. No nome de Jesus, pras cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pras cadeias quebrar, 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 Cadeias quebrar, cadeias quebrar. enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. E enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. E enche-me, enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. E enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Essa noite Ele está te enchendo. Sabe por que Ele está te enchendo? Tem gente aqui que entrou vazia. Já estamos metade já do ano para frente. Segundo semestre já entrou. Tem pessoas que já se deram conta que não tem mais como recorrer a dinheiro, não tem mais como recorrer à sorte, porque tudo isso foi feito diante desses 6 meses. Até roupa branca tu usou no ano novo, e o vazio continuou o mesmo. Só que nessa noite eu vim te apresentar aquele que não vai deixar mais vazio dentro do teu coração. Talvez ele não tenha ouro e prata nessa noite, ou chave de carro para te dar, mas a presença dele te basta nessa noite. Tu crê nisso? Espírito Santo de Deus, nós te desejamos nessa noite. Adeus, tu conhece meu interior. Ele conhece o teu coração e também vê toda a minha dor. Tão ansioso, Deus, meu coração está acelerado e quase todo dia ele fica angustiado. Me socorre, Deus. Tu disse que na minha vida irá cumprir. Eu não consigo nem me levantar daqui, é o meu Senhor. Deus, tu disse que do outro lado eu ia cantar, mas com essa dor eu não consigo nem me movimentar. Me socorre, Deus, eu estou apavorado e eu estou desesperado e vim aqui pra gente conversar. Hoje você veio? Hoje eu vim aqui pra dizer pra ti: vem me ajudar,
do chão vem me tirar. Eu estou desacreditado, eu estou desesperado, só sinto vontade de morrer. Vem me socorrer. E hoje eu vim aqui pra dizer toda a verdade. Meu coração não tem mais fé, eu não consigo nem ficar de pé. Eu te magoei até, te entristeci, mas mesmo desse jeito eu me redou. E hoje eu vim aqui pra dizer o que eu estou sentindo. A minha mente está se dividindo, meu coração está partindo. Estende as suas mãos enquanto eu estiver em adoração, pois só te adorando é que eu me sinto feliz. Você que pode, levanta suas mãos, adora o nome dele, exalte o nome dele, porque ele te chama de filho. Filho meu, porque teu coração está batendo forte assim. Ainda tá dizendo que não vai conseguir. Eu sou teu amigo, filho meu. E todas as promessas que eu fiz pra ti, todas elas no meu tempo irão se cumprir. Eu sou teu amigo. Talvez você está procurando as promessas. Olha ele aí, ó. Filho meu, tu lembra quando eu disse para Abraão: eu vou fazer de ti uma grande nação? Porventura eu não cumpri. Filho meu, tu lembra quando eu disse para José: eu vou te exaltar por causa da tua fé, governador? Porventura eu não cumpri. Tem que me adorar, meu filho. Em vez de reclamar, tem que adorar, meu filho. Em vez de murmurar, tem que adorar, meu filho. Pra minha mão se movimentar, tu tem que parar. Parar de reclamar, só me adorar em qualquer situação. Na fornalha eu te coloquei, foi para te provar. Não adianta se espernear, isso comigo não vai funcionar. O mundo não gira em volta de ti, tu tem que respeitar a mim. Fui eu quem te tirei lá da cruz do Calvário, essas feridas eu curei. Eu vou te lapidar até tu no ponto ficar, pra quando eu te exaltar o teu nariz não se esquecer e querer empinar. Se tu ficar a reclamar, dessa prova não vou te tirar. Só vai ficar rodando num deserto reclamando. Mas se tu tem alguém disposto nessa noite, e em qualquer momento tu me adorar, num piscar de olhos esse vento vai passar. Tu me adora e eu visito a tua casa, tu me adora e eu visito a tua família, tu me adora e eu visito a tua saúde. Tu me adora e ninguém mais te humilha. Tu me adora e eu expulso os demônios. Tu me adora e eu desfaço todo laço. Tu me adora e eu envio Miguel para lutar por ti, porque eu sou dono do céu. Tu me adora e eu visito a tua casa. Tu me adora e eu visito a tua família. Tu me adora e eu visito a tua saúde. Tu me adora e ninguém mais te humilha. Tu me adora e eu expulso os demônios. Tu me adora e eu desfaço todo laço. Tu
me adore, eu envio Miguel para lutar por ti, porque eu sou dono do céu. Só tem, mas tem que me adorar. Para de reclamar, só me adorar em qualquer situação. Na fornalha eu te coloquei, Foi eu sim. foi para te provar. Ele tá te Não provando. adianta se espelhar, isso comigo não vai funcionar. O mundo não gira em volta de ti. Tu tem que respeitar a mim. Fui eu quem te tirei lá da cruz do Calvário, as tuas feridas eu curei. Eu vou te lapidar até tu no ponto ficar, pra quando eu te exaltar, o teu nariz não se esquecer e querer empinar. Se tu ficar a reclamar, essa prova eu não vou te tirar. só vai. Só vai ficar rodando no deserto reclamando. Mas se tu se dispuser e em qualquer momento tu me adorar, num piscar de olhos esse vento vai passar. Tem alguém disposto nessa noite? Ele está acendendo lamparinas aqui nessa noite. Espírito Santo de Deus, eu creio que Deus está acendendo lamparinas. Pastor, que lamparinas são essas? A luz que há dentro de você. Aquilo que o inimigo um dia tentou tirar, roubar de você, ele está te devolvendo. Aquilo que um dia uma palavra de alguém lá fora te entristeceu, ele está te devolvendo. Porque tem mais gente para ofuscar o seu brilho do que para ajudar você a brilhar. Mas Deus aqui nessa noite te encontrou, tu crê nisso? Espírito Santo de Deus, coloca as mãos no teu peito nessa noite. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você e entrar. É só bater que eu vou abrir pra você e entrar. Quem já deixou? E eu já coloquei as minhas vestes brancas, estão só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata. Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estão só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata. Maranata. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu
vou abrir pra você e entrar. É só bater que eu vou abrir pra você e entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estão só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estão só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Ele tem fogo, ele tem luz, ele tem direção. Ele tem tudo aquilo que você precisa nessa noite. Ele tem a paz que excede todo entendimento. Ele tem um fogo que ilumina o teu caminho. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Teu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Teu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Ele pode? Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Teu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Teu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, Pode morar aqui. e pode morar aqui, pode morar aqui. Pode morar aqui. Pode morar. Ele pode, ele pode, ele pode. Pode morar aqui, Pode morar aqui, Deus. e pode morar aqui, pode morar aqui, pode morar aqui. Ele pode? Pode morar aqui. Pode morar aqui. Pode morar. Ele pode morar aí? Pode? E pode morar aqui. Pode morar. Espírito Santo de Deus, pode morar aqui. Pode morar aqui. Você pode aplaudir o nome dele. Você pode exaltar o nome dele. Você pode render graças ao nome dele nessa noite. Eu creio que ele está na direção de todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia.
faz presente aqui, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos estar passando para a oportunidade. Alguém que gostaria de deixar um testemunho, uma palavra? Alguém? Alguém? Ninguém? Não se coloque de pé, irmãos. Estenda sua mão para o lado onde fica a sua casa. Vamos estar orando. Vamos estar entregando ao Senhor, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, aqui estamos, Senhor, na tua casa, meu Pai. Os teus filhos, Senhor, os teus servos, meu Pai. Pai, o Senhor sabe, meu Pai, aquele que está aqui dentro, Senhor, por quem ele clama lá fora, meu Pai. Pai, visita cada um, Senhor. Pai, esteja ele no hospital, Senhor, esteja ele preso, Senhor, seja no vício, meu Pai, da bebida, das drogas, meu Pai. Alcança ele com as tuas poderosas mãos, meu Pai. Pai, vai de encontro, meu Pai, com o lar de cada um que está, meu Pai. Envia os teus anjos de guerra, meu Pai, para que todo decreto, Senhor, que o inimigo venha ter posto sobre a vida, sobre a casa dos teus filhos, meu Pai, que venha cair por terra, meu Pai, neste momento, Senhor. Assim que nós te oramos e te apresentamos, meu Pai. Amém. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Você pode dar um aleluia para Deus nessa noite? Quem está feliz com Jesus Cristo nessa noite? Vire para o irmão nessa noite e diga assim: se alegra, o melhor ainda está por vir. Deus seja louvado a todos que nos visitam nessa noite. Sintam-se abraçados por esta igreja, amém? Vamos abrir a Bíblia onde já estava aberta no início. Gênesis capítulo de número 22, versículo de número 8. Dizia eu para evangelista Daniele: na caminhada com Deus não há coisa da minha cabeça, coincidência. Tudo é Deus. E Deus hoje também liberou essa palavra através da vida dela. E eu creio que Ele tem algo a cumprimentar sobre a sua vida nessa noite. Tu crê nisso? Tu crê que nada acontece por acaso? Você não está aqui por acaso nessa noite. Tu crê nisso? Foi Deus que te permitiu pisar aqui nessa noite. E eu creio que quando Ele permite, te traz dentro de um âmbito espiritual profético, é porque Ele tem bênçãos a destravar diante da sua vida. Tu crê nisso? Só que não basta apenas receber a advertência, tem que tomar a atitude. Tu crê nisso também? Foram poucos que tomaram, mas eu creio que vão tomar atitudes, muitos aqui nessa noite. Tem muita gente com promessa, mas com pouca atitude. Mas eu creio que o Deus que um dia liberou uma promessa sobre a sua vida, Ele continua o mesmo e não vai retroceder e não vai voltar atrás de nenhuma das palavras que Ele liberou sobre a sua vida. Tu crê nisso? Versículo de número 8, Gênesis capítulo de número 22. Louvado seja Deus. Está escrito: respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram a um lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali altar, e sobre ele pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque, seu filho, deitou-o no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, pegou o cutelo para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor, repita comigo, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Respondeu ele: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estendas a tua mão sobre o rapaz, e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu único, o teu filho, o teu único filho. Vire para o irmão que está do teu lado e diga assim: nesta noite, o anjo de Deus vai lhe entregar decisões dos céus sobre a sua vida. Mas nessa noite, você tem a oportunidade de tomar, por obediência, posse e mostrar a Deus que realmente você o teme, ou você tem também o atalho de empurrar com a barriga ainda este ano
aquilo que já foi liberado há anos atrás sobre a sua vida. Mas diga assim, quer um conselho? Diga assim, quer um conselho? Nessa noite, ouça e obedeça a voz de Deus. A voz de Deus. Você que pode aplaudir o nome de Jesus. Se assente em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Feche seus olhos aí rapidinho. Feche seus olhos. Senhor Deus e nosso Pai, nessa noite, Deus, eu estou diante, meu Pai, de pessoas que o Senhor, meu Pai, permitiu entrar dentro desta casa. E eu creio, meu Pai, que por permissão do Senhor, meu Pai, tem pessoas aqui que hoje vão sair com respostas, Deus. Porque o Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, está ministrando sobre família hoje, Deus. E tem pessoas aqui que não estão mais sabendo, meu Pai, aonde, meu Pai, recorrer diante, meu Pai, de tanta, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, perca, de tanta divisão, Deus. E eu creio, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, aonde, meu Pai, alguns não levam em consideração o temor ao Senhor, Deus, eu creio que o Senhor, meu Pai, nesta noite, Deus, começa a tocar, meu Pai, diante daqueles que estão, meu Pai, em nome de Jesus, dispostos, meu Pai, a tomar atitudes, meu Pai, e em nome do Senhor Jesus, receber o melhor do Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu creio, meu Pai, que em nome do Senhor Jesus, nessa noite o Senhor está tocando, meu Pai, no interior de pessoas. Alguns já estão falando, eu estou sentindo uma paz e uma certeza que as coisas vão mudar. E eu libero, meu Pai, essa palavra, meu Pai, em um ato profético, meu Pai, que desde o momento que ela saiu, ele saiu da tua casa e pisou dentro desta casa, o Senhor já começou a mudar o quadro, o Senhor já começou a transformar a situação em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor sonda coração. O Senhor sabe, meu Pai, aqueles que estão querendo, meu Pai, e aquele que também, meu Pai, só está empurrando mais um dia com a barriga. Mas eu creio, meu Pai, se verdadeiramente, meu Pai, ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, Deus, certamente, meu Pai, o Senhor, meu Pai, entrará com uma resposta. Não é para amanhã, mas é para imediato, em nome do Senhor Jesus. Cada um que ouvir da tua palavra nessa noite possa sair daqui, Deus, ministrado em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Pelo sangue do Cordeiro nós somos sarados, curados e libertos. Eu vou repetir. Nós colocamos debaixo de uma ordenança espiritual de Deus o sangue do Cordeiro. Repita comigo, sangue do Cordeiro. Quando nós falamos sobre o sangue do Cordeiro, nós precisamos trazer diante do nosso pensamento aquilo que um dia já foi posto como sacrifício através da cruz do Calvário. E o que foi posto diante da cruz do Calvário? Diante de Jesus, aquele que tomou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, todo o decreto que um dia já estava derramado sobre nós, ele tomou sobre si. Aí nessa noite você pergunta, mas por que, pastor? Para que você pudesse ter uma oportunidade de tomar uma decisão diferente. Pelo sangue do Cordeiro nós somos sarados e curados. Mas foi por um repita comigo, foi por um sacrifício. Um sacrifício que nem mesmo você fez, mas recebeu. E por intermédio da graça hoje você está escutando esta palavra, que mesmo sem merecer ele está te alcançando. Mesmo sem você entender, ele está te livrando. Mesmo sem você ter capacidade, ele está te capacitando a todo momento para você poder tomar posse daquilo que um dia já foi lhe prometido. A Bíblia vai nos falar diante desse capítulo de número 22 que Abraão estava sendo provado. Repita comigo, Abraão estava sendo provado. É bem certo dizer que Abraão, ele carrega consigo 7 promessas e um chamado. Quantas promessas? E quantos chamados? As 7 promessas que Deus tinha sobre a vida de Abraão, acerca de um chamado, não se deu por conta do chamado. As promessas que Abraão recebe da parte de Deus não são por causa do chamado. Mas as promessas que Abraão depois vai receber da parte de Deus é porque ele tomou uma decisão depois de ter sido chamado. E qual que foi o chamado, pastor, que Deus deu a Abraão? Sai do meio da tua parentela e vai para a terra onde eu te mostrar.
Primeiramente Deus vai falar com Abraão através de um chamado: vai para a terra, para onde eu te mostrarei. Ele carrega consigo 7 promessas: aonde pisar serás abençoado, aqueles que amaldiçoar também serão amaldiçoados, felizes serão os teus filhos e os teus tatarafilhos. Abraão está carregando consigo promessas, mas um chamado. As promessas se geram pela obediência diante de um chamado. Diferente de mim e de você, e alguns que tomaram decisões na beira da morte, Abraão recebe um chamado e toma uma decisão debaixo do chamado. A Bíblia vai nos falar que Deus fala: olha, sai do meio da tua parentela e vai para a terra onde eu te mostrarei. A Bíblia vai nos falar que Abraão, ele já tinha uma vida estabilizada, ele já tinha uma certa idade alcançada e até mesmo avançada. Só que Deus, ele precisava mostrar para Abraão que aquilo ainda não era o tudo. Abraão, ele tinha condição. Abraão, ele servia a outros deuses pagãos, mas Deus chegou de imediato sobre a vida dele, chamando, falando: sai do meio da tua parentela e vai para a terra onde eu te mostrarei. Até mesmo Deus faz o chamado, mas não fala o lugar. Até mesmo Deus faz o chamado, mas não dá a localidade. Até mesmo Deus faz o chamado e não mostra a proporção daquilo que um dia ele receberia como riqueza. Mas Deus faz um chamado e Abraão, ele resolve o quê? Obedecer. Abraão, debaixo de um chamado, ele vai sair do lugar onde ele está, vai virar as costas para todas as riquezas, ele vai virar as costas para tudo aquilo que um dia ele construiu, e ele vai seguir diante daquilo que um dia ele ouviu e acreditou através de uma voz que trazia consigo paz. Porque até mesmo aquilo que Deus te fala, aquilo que Deus conversa dentro na sua intimidade, certamente te traz paz. Só que Deus colocou algumas condições. Repita comigo: Deus colocou algumas condições. As condições que Deus estabeleceu sobre a vida de Abraão é: você vai sair, mas sai do meio da tua parentela, ou seja, não leva ninguém. A Bíblia vai nos falar que Abraão, ele resolve levar o seu sobrinho. Repita comigo: sobrinho. E carregar sobrinho ou parente diante de um chamado onde Deus não tem com ninguém é arrumar problema. Repita comigo: carregar alguém que Deus não mandou colocar dentro do barco é arrumar tempestade, é arrumar problema. A Bíblia vai nos falar que quando Deus faz um chamado sobre Abraão, ele também vai dar condições. Até mesmo que quando Deus falar com você, ele não vai te deixar caminhar com algo que esteja errado. Primeiramente, antes de ele te enviar diante de algo que ele tem sobre a sua vida, ele vai te deixar condições. A Bíblia vai nos falar que quando Abraão sai, ele leva consigo a sua esposa e leva o seu sobrinho. E você também é sabedor que Abraão, ele vai começar diante de um caminho chamado deserto a crescer. Abraão vai começar diante de um caminho chamado deserto a ser próspero. Abraão vai começar diante de um caminho onde era deserto a ter alegria e bonança. Porque até mesmo quando Deus faz o chamado, independente de onde você esteja, mesmo que seja um deserto, mas se você está debaixo de uma palavra e de uma obediência da parte de Deus, o ambiente pode ser desproporcional para pessoas que olham para você e falam: olha, vai perecer se não mudar daí, vai morrer se não sair daí. Só que quando você está caminhando debaixo de algo que Deus te deu a condição, que Deus te deu a palavra e que Deus te deu a direção, tu pode ter uma certeza: tu não perece, tu não morre, tu não sofre e tu não paga preço. Muitos pagam preço por carregar dentro do barco aquilo que não era para carregar. A Bíblia vai nos falar que quando ele está no deserto, ele está crescendo. Ele está o quê? Só que a Bíblia vai nos falar que pelo fato de Abraão estar crescendo, Ló também vai crescer junto com ele. Ló vai começar a ter bonança, Ló vai começar a ter uma vida financeira, Ló vai começar a ter tudo aquilo que Abraão estava conquistando. E isso daqui traz uma outra certeza:
Estar do lado de alguém que está debaixo de uma palavra e direcionado e quer crescer, é saber que você vai crescer. Alguém que você anda, que está do teu lado, que tem um pensamento aberto e está debaixo de uma permissão e uma direção da parte de Deus, é ter uma certeza, tu cresce. Só que o problema não foi isso. A Bíblia vai nos falar que quando os dois começaram a crescer, dentro de Ló começou a criar-se algo. E a Bíblia vai nos falar que os pastores de Ló começaram a discutir uns com os outros, porque estava tendo uma grande mistureira. E a Bíblia vai nos falar que Ló, ele vai começar a trazer para um particular. Abraão, observando aquela situação, com visão, e com o pai sabendo a palavra que ele carregava, ele vai fazer uma proposta. Escolhe um dos lados para onde tu quer ir, porque o lado para onde você for, eu vou contrariamente oposto, eu vou para o lado oposto. E a Bíblia vai nos falar que quando Ló, ele recebe dessa palavra de Abraão, ele vai olhar para os dois lados e ele vai ver um lado chamado colina. E desse lado onde tinha colinas, era um lugar onde era próspero, e tinha tudo aquilo que um dia o homem desejava naquele período. Tinha água para os seus animais, tinha tudo aquilo que tinha necessidade para poder o quê? Construir, crescer. Só que a Bíblia vai nos falar que o lado que ele deixa para Abraão é um lado onde tem seca, é um lado onde não se dá para produzir, mas Abraão está debaixo de uma pá. Ló está diante de um homem da onde recebe uma palavra e ele sai como se tivesse caído como um paraquedas, e ele vai caminhar, vai crescer, e ele ainda vai deixar aquele que um dia recebeu a palavra ir para um lugar oposto ainda, aonde tem seca. Porque você quer entender, alguém que está distante diante de Deus é uma pessoa que não tem gratidão. Repita comigo: uma pessoa que está distante de Deus, ela não tem gratidão. Ló poderia ter gratidão diante de tudo aquilo que ele estava vivendo através da vida de Abraão. Só que Ló, ele não está com um desejo de gratidão, e muito menos de querer colocar Abraão em um lugar, em um posto de conforto, porque Ló carregava consigo algo chamado ingratidão. E você quer ver alguém perecer e entrar em batalhas, é alguém que tem ingratidão. Quem tem ingratidão, pastor, é quem está vendo aquele que um dia fez por amor, que fez por paz, que tentou ajudar, e vira as costas e começa a fazer coisas indesejáveis, mesmo aprendendo que tem um Deus sobre a vida daquele que um dia, só porque ele estava caminhando, ela estava caminhando, estava crescendo, mas chegou um dia que quando ela achou que poderia pisar sozinho, ele pensou que poderia pisar sozinho, ele vira as costas falando: agora eu vou dar conta da minha própria vida. Só que o ingrato, você vai começar a observar certas situações. O ingrato, quando ele quer começar a caminhar sozinho, ele pode até ir na bonança, mas ele começa a perder, ele começa a perecer, ele começa a entrar em um decreto de morte. A Bíblia vai nos falar que Ló, ele está indo para um lugar de bonança. Só que o lugar diante dos olhos dele que parecia ter paz e poderia ter bonança, começa a se transformar em um cenário de guerra. Repita comigo: um cenário de guerra. E Abraão está para onde, pastor? Abraão estava direcionado e caminhando por um lugar onde estava deserto. E deserto, meu amigo, para você que está vivendo, tu sabe, não sei aonde eu vou recorrer, não sei nem por onde começar. Aquela pessoa que um dia eu estendi a mão, que precisava, ou podia até mesmo me estender as mãos, me dar um abraço sequer, virou as costas. Hoje está vivendo o melhor e eu estou vivendo no deserto. Só que calma aí, meu amigo, nessa noite você tem uma palavra da parte de Deus. E qual que é a palavra da parte de Deus, pastor? É que Deus, ele te deu uma direção, mas por causa da tua desobediência de caminhar com quem não tinha Deus dentro do coração, tu entrou em prova. Só que diante dessa prova, Deus trouxe livramento sobre a sua vida. Por quê, pastor? Porque tu está tentando costurar amizades que Deus rasgou. Você está tentando trazer para dentro amizades que Deus rasgou, e Deus está falando: eu trouxe livramento para te mostrar que quem é próspero é você, que quem vai crescer é você, que quem está alcançando é você. O cenário que tu está vivendo hoje é de deserto, mas amanhã vai se transformar em uma grande bonança sobre a sua vida.
Então para de se lamentar por quem saiu. Comece a se alegrar. Porque quem saiu poderia te ter estendido uma mão. Quem saiu poderia ter retribuído o abraço que um dia recebeu de você, porque estava vivendo aquele momento muito triste. Só que o coração é cheio de ingratidão. Só que o seu coração de gratidão está te fazendo novamente ser direcionado e reposicionado diante da promessa que Deus lançou sobre a sua casa. E qual que é a promessa, pastor? Ele tem uma vida eterna preparada para você. Ele tem paz para a sua família, para os seus filhos, para os seus netos. E a tua casa nunca mais passará pelo vale da morte. O decreto está sendo quebrado. Abraão, ele está indo para um lugar de deserto, só que ele começa a caminhar, o negócio começa a prosperar. Alguns dias parece ser deserto, mas o deserto começa a mostrar, o lugar, o ambiente parece estar deserto, mas o lugar é propício para que Deus possa prover algo diante da sua vida. Deus está te ensinando nesse deserto. Deus está te capacitando nesse deserto. Abraão poderia ter voltado lá para trás. Só que Abraão, ele vai continuar. Porque um dia Deus falou para ele: só sai do meio da tua parentela e vai para a terra aonde eu te mostro. Só que no caminho ele vai falar: mas e aí? Deus vai falar: olha para o céu, conte as estrelas. Abraão vai falar: não tenho condições de contar nenhuma delas. Aí Deus vai falar: certamente é tudo isso que eu tenho preparado para você, é algo infinito. Pastor, não estou entendendo. Diante dos teus olhos você pode até achar que está entendendo, mas quando você começa a caminhar com Ele, Deus vai te surpreendendo passo por passo, palavra por palavra, oração por oração. Logo começa a entrar debaixo de um decreto de morte. Porque o exército inimigo, ele entra e começa a devassar com tudo, acabar com tudo. Está debaixo de uma desobediência e de uma ingratidão é entrar em um estado de perecimento. Repita comigo: perecer. Ele começa a perecer. A Bíblia vai nos falar que Abraão, ele vai tomar a situação e ele vai tomar uma decisão um pouco equivocada. Só que certa, porque agora ao invés dele carregar, ele vai pedir direção. Eu posso ir, Deus? Lembra do início? Para de ficar tentando costurar aquilo que Deus já rasgou, porque trazeria muito choro. Deixa que vá. Só que Abraão, ele é diferente, ele tem gratidão dentro do coração. Senhor, deixa só eu tirar ele dessa guerra, porque é meu sobrinho. Só que o sobrinho, ele não vai ter novamente gratidão sobre a vida de Abraão. A Bíblia vai nos falar que Abraão, ele vai se meter diante dessa situação, e Abraão e Ló vai receber como livramento. Ló vai seguir para Sodoma e Gomorra. Ali estava havendo prostituição, bebedice. Ali estava tendo tudo que muitos hoje distantes de Deus querem. Mistureira e uma vida que parece ser ideal, mas chega um momento que parece tudo que trava. Abraão, ele toma uma atitude e consegue tirar o seu sobrinho da guerra. Só que Abraão mete a mão e o sobrinho não aproveita a oportunidade. Só que Abraão, diferente da primeira vez de caminhar junto, ele só tira e fala: agora tu precisa seguir. Porque Abraão é diferente de Ló. A mão que ele não estendeu não foi necessário para criar também dentro de Abraão um espírito ingrato. Ele fala assim: alguém pode ter me negado a mão, mas eu vi alguém em guerra, eu vou estender as mãos. Lembre-se sempre, você só pode dar aquilo que você tem. Pessoas só dão aquilo que tem. É por isso que você não deve ficar insatisfeito em receber uma mão encolhida. Por quê, pastor? Se você receber uma mão encolhida, chamando de amigo, de amiga, certamente você recebeu uma visão. Esse daí não é amigo. Esse daí não é amiga. Só que a Bíblia vai nos falar que Abraão, ele faz diferente, não caminha novamente junto. Ele só dá um empurrãozinho. Por quê, pastor? Porque ele teve uma oportunidade. Repita comigo: oportunidade.
Oportunidade, elas são passageiras. Repita comigo, oportunidade, elas são passageiras. Sabe aquilo que todo mundo usa? Deus é amor. Deixa eu andar do jeito que eu quero, que tudo vai chegar na minha mão. Fica nessa. É porque pelo sangue do corpo, Abraão começa a viver sua vida. Abraão começa não só a viver sua vida, mas Deus agora começa a liberar uma outra promessa sobre a vida de Abraão. Mas não é uma promessa, é um sonho. A Bíblia vai nos falar que Abraão já era avançado junto com a sua esposa de idade. Só que Deus vai enviar 2 anjos quando ele está sentado à beira da tenda, e ele vai convidar para entrar. Abraão primeiro vai ver e depois convidar para entrar. Tem gente que não vê, e vê, vem de examinar e já coloca para dentro da casa. A pergunta é: quem que você está colocando sem entender quem é para dentro da tua casa? A Bíblia vai nos falar que quando aqueles 2 anjos entram dentro da casa, da tenda de Abraão, a Bíblia vai nos falar que os anjos vão entregar algo para Abraão. Olha, tu terás um filho. A Bíblia vai nos falar que a mulher, ela vai sorrir por detrás de um pano, de uma cortina. Aqueles anjos vão falar: por que rir? Porque era impossível. Por que rir? Porque, pastor, como que eu vou conseguir? Eu já estou passado de idade, como que vai se chegar diante das minhas mãos? Abraão tomou uma decisão lá atrás, correta, que mudou a situação dele, da vida dele na frente. Ele pode até ter perecido, mas ensinou. Mas a decisão que ele tomou lá atrás mudou o hoje dele. Pastor, não estou entendendo. Você pode ter passado prova até o dia chamado hoje, e o que você está vivendo hoje é o que você plantou ontem, mas o que você vai colher amanhã você já está plantando hoje. A Bíblia vai nos falar que eles recebem e eles vão caminhar. A criança nasce. Só que Abraão, ele vai tomar uma atitude muito equivocada de se afastar do altar de Deus. Abraão, no capítulo de número 18, ele vai se afastar do altar. Ele se afastou diante de um altar que concedeu. Só que Deus era na vida de Abraão. Só que Deus, ele precisava que as atitudes de Abraão mudasse o hoje de Abraão. Não é porque Deus era na vida de Abraão que Deus tiraria e colocaria ele do jeito que ele queria. Até mesmo se Deus quisesse, ele poderia te colocar aqui da noite para o dia onde ele quer. Só que Deus, ele não rouba o seu livre-arbítrio. Tudo aquilo que você está plantando é o que você vai colher. A Bíblia vai nos falar no capítulo de número 22 que pelo fato de Abraão ter se afastado do altar, Deus vai requerer aquilo que um dia Deus entregou diante das mãos dele. E o que Deus vai requerer das mãos de Abraão, pastor? O filho. Porque a riqueza, ele já era rico bem antes de ter saído e conhecido Deus. Criação, ele já sabia e tinha muito bem antes de entender quem era Deus. Só que tinha algo que foi Deus quem deu, que a terra não podia dar, que o dinheiro não podia dar, que nada na terra podia fazer. E Deus vai falar: olha, pega o teu filho, pega o seu filho e vai me apresentar como holocausto. A Bíblia vai nos falar que diante desse capítulo, Abraão vai andar por cerca de 80 quilômetros. Quantos quilômetros? 80 quilômetros diante, em cima de um animal. É longe, é ou não é? Tem gente aqui para poder caminhar em volta de um parque aqui chora. Imagina que para ir prestar um sacrifício para Deus. É como você está na terça, voltar na terça, quinta e domingo no culto. É longe demais. Atos dos Apóstolos dizia que 5:42 todos os dias eles subiam para prestar cultos a Deus. E hoje está muito lindo, porque hoje nós temos uma oportunidade de uma vez, às vezes no domingo, prestar um culto. Outros estão 2 vezes, outros estão 3, outros estão como eu, todos os dias envolvidos com a obra de Deus. Se não estão dentro da casa de Deus, estão dentro da casa, uns tirando música, outros tirando pregação, outros fazendo oração, outros intercedendo, outros visitando.
Abraão vai andar cerca de 80 quilômetros. E a Bíblia vai nos falar que ali tem lenha e ali também tem fogo. Porque ele precisava prestar o sacrifício de holocausto. E o que era o sacrifício de holocausto, pastor? O sacrifício de holocausto era aquilo que era queimado sobre o altar e a gordura subia como um cheiro suave diante das narinas de Deus. Até mesmo que diante das leis no Levítico, capítulo de número 20, vai nos dizer que essa maneira de prestar um culto matando pessoas era um ato pagão. E você vai entender que Deus ele não queria o filho de Abraão. Deus queria a obediência de Abraão. Deus queria o temor de Abraão. Deus não queria a tua vida financeira. Deus não queria as tuas amizades. Deus não queria nada daquilo que tu tá achando que é perca e sacrifício. Deus queria o teu. Deus queria o quê? Teu coração. Porque o teu coração estava distante. Aí Deus te pede para sacrificar um pouco. Alguns aqui estão falando, mas que sacrifício que é esse, pastor? Eu já não aguento mais. Mas te devolveu novamente vida. Te devolveu novamente paz. A Bíblia vai nos falar que Abraão ele está subindo, mas agora com entendimento. Ele poderia ter ficado, mas ele entendeu lá atrás. O que ele entendeu lá atrás, pastor? Eu ouvi Deus, mas eu carreguei aquilo que Deus não me mandou carregar. Eu recebi de Deus, mas eu me afastei do altar de Deus. Só que chega no capítulo de número 22, Deus fala, sacrifica o teu filho para mim. Não é porque Deus queria ver morte, é porque Deus estava com saudade. Não era porque Deus estava querendo perecer, é porque Deus estava sentindo saudade. Vire para o irmão que está do teu lado e diga assim, há quanto tempo você não se derrama dentro da casa do Senhor para agradecer todas as suas bênçãos recebidas? A Bíblia vai nos falar que quando ele se achega e está subindo, ele está com uma brasa. Porque 80 quilômetros para algo chegar, para poder acender um fogo, só poderia ter virado brasa. A criança está do lado do pai, está falando, ó, já temos a lenha, já temos o fogo, mas e o cordeiro? Abraão vai ouvir isso do seu próprio filho e ele vai dizer as seguintes palavras: Deus proverá. Deus proverá. A mansidão e a calma diante de alguém que está vendo algo que um dia recebeu como sonho, como certeza Deus proverá, é alguém que ou estava com a confiança ou estava meio doido. Aquele que está distante daquilo que Deus quer falar, mas isso é loucura, eu não quero nem dar. Só que Abraão entendeu, com seu sobrinho Ló, frustrado com o filho com Agar. Abraão entendeu que ele não precisava fazer nada, que Deus fazia tudo. A única coisa que dependia dele fazer era tomar atitudes e decisões. Deus ele pode fazer tudo, até mesmo que na carta aos Efésios está escrito, todas as sortes de bênçãos já estão preparadas sobre a sua vida. Só que aquilo que depende de você fazer, Deus não vai fazer por você. E o que é, pastor? Atitude, decisão, abrir mão, crer que Ele proverá. A Bíblia vai nos falar que quando Ele sobe, Ele prepara todo o cenário, o anjo vai o advertir. E o que o anjo vai advertir quando ele levanta os teus olhos? Pare. Eis ali o cordeiro.
Eis ali é que você precisa. Aí você entende: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque buscar os céus e a justiça, isso não é qualquer coisa. Isso é ter que largar a mão de muita coisa. Isso para você é como se fosse um sacrifício, mas para os céus é adoração. Quando você nega algo que está te levando para a prostituição, o céu está adorando, falando: é filho. Quando você nega uma mentira, o céu está adorando, está falando assim: ó, é filho. Porque até mesmo se você se compadecer da mentira, você é filho do diabo, de qualquer coisa, menos de Deus. Quando você se decide a sacrificar o seu tempo para adorar a Deus, os céus estão o quê? Adorando. Nessa noite os céus estão adorando, porque você entrou dentro deste lugar, e Deus está falando assim: ó, eu sei o sacrifício que foi para você ter chego. Alguns não queriam nem ter vindo, só que Deus falou assim: eu coloquei a vontade através do meu Espírito Santo, e tu ouviu. E nessa noite Ele está falando: eu não preciso da tua prata, eu não preciso do teu ouro, mas eu preciso do teu coração quebrantado. E o que é um coração quebrantado, pastor? Independente dos erros, Salmo 51, Davi vai reconhecer: eu poderia colocar sacrifício para encobertar os meus erros, só que Deus, Ele está de olho dentro do meu coração. Eu não sei aonde você caiu, eu não sei aonde você parou, eu não sei aonde você retrocedeu, só que Deus está falando: eu quero ver o seu coração quebrantado, arrependido. A Bíblia vai nos falar que quando Ele chega e vai colocar as mãos sobre o menino, a Bíblia vai nos falar que o anjo vai o advertir e ele vai parar. E no versículo de número 17 vai dizer: e deverás, te abençoarei grandemente, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia. A tua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedecestes a minha voz. A descendência dele foi abençoada porque ele ouviu a voz de... A tua descendência vai ser abençoada se você ouvir a voz de... Não é a voz do pastor: vai lá e coloca uma saia, vai lá e coloca um terno. É a voz de Deus. E o que a voz de Deus te pede? Sai dessa prostituição, sai desses amigos que não te levam a lugar nenhum. O maior problema é que a gente quer roubar de Deus aquilo que Ele quer nos dar. E eu vou consertar isso. Ele não nos quer dar, Ele já nos deu. A diferença é que você não quer tomar posse. Pastor, qual que é a única coisa que me afasta de tudo isso? O pecado, a murmuração. Quem está caminhando do teu lado para tu ficar tão distante e desanimado? Porque não basta você estar caminhando, você tem que saber quem está do teu. Se você andar com quem só murmura, a tendência é você virar um murmura. Se você andar com quem só vê problema, você só vai ver. Se você vê alguém e andar com alguém que é pessimista, você vai se tornar... Por quê, pastor? Porque você está em transformação, mas vai chegar um tempo que você vai estar alicerçado e vai ter poder de visão, de discernimento e de sabedoria. Mas como isso, pastor? Abre lá em João capítulo de número 6, vamos terminar. João capítulo de número 6. João capítulo de número 6, versículo de número 5. João é o quarto evangelho. Glória a Deus. Está escrito: Jesus erguendo os olhos. Quem ergueu os olhos? E vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Felipe: onde compraremos pão para toda esta gente comer? Ele perguntava isto somente para experimentar, pois já sabia o que ia fazer.
Respondeu Felipe: 200 denários. O que é 200 denários, pastor? É um salário diário de alguém que trabalhava naquele período. Continuemos. De pão não bastariam para que cada um deles recebesse um pé. Outro dos seus discípulos, chamado por André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevadas pequenos e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Aí no versículo de número 10 vai dizer: Jesus, mandai o povo se assentar, porque havia ali uma relva naquele lugar, e se assentaram. E os homens eram em número de quase 5. Agora olhe para mim. Jesus vai fazer uma pergunta, não porque ele sabia, o texto vai nos falar, mas porque ele já tinha uma certeza. Ele não vai fazer uma pergunta não sabendo, ele já sabia onde ele queria, porque o versículo vai falar: e Jesus estava experimentando. Quando você tem um projeto, ao invés de você contar o projeto todo, tente fazer como Jesus, experimente para ver se é a pessoa que você deve abrir o seu projeto. Jesus vai experimentar primeiro Felipe. Felipe vai colocar o pessimismo, vai colocar as dificuldades, vai colocar os obstáculos. Aí Jesus vai perguntar para André. André vai estar ali mais ligado, mas eu estou falando de 2 discípulos que estavam caminhando com Jesus. Eu não estou falando para você que pessoa pessimista é só quem está vivendo fora de Jesus. Tem gente que está na caminhada com Jesus, mas ainda não está crendo em Jesus. Vem para a casa de Jesus, mas ainda não crê em Jesus. Está dentro da casa dele, mas não se entregou para Jesus. Jesus experimentou. André vai ver ali, ó, tem um rapaz ali que tem algumas coisinhas. Na mão do pessimista ele falou assim, ó: se a gente trabalhar 1 denário por dia, não vai dar conta de sustentar toda essa multidão. 1 denário era um dia inteiro de serviço, minha cara irmã. Porque tem gente que coloca serviço à frente daquilo que Deus quer fazer. Eu vou repetir. Tem gente que coloca serviço acerca daquilo que Deus quer resolver. Tem coisa que está travada, não é porque ele está querendo te paralisar, te ver chorar. Ele está querendo te edificar. Ele está querendo multiplicar. Ele está querendo te ensinar. Eu costumo dizer, ainda mais quem está no altar, ele fica provando a obediência para ver quem é obediente e quem não é. A Bíblia vai nos falar que André ele vai vir com aquele pouquinho. Na mão de André ele está vindo com um pouquinho, mas ele achou alguma coisa ali que podia ser algo. Porque ele já está caminhando com Jesus, vendo água se transformando em vinho. Ele já está vendo milagre, poder de Deus. Só que quando cai na mão daquele que resolve, eu vou repetir, quando cai na mão daquele que resolve, não tem pessimismo, não tem quantidade, mas tem solução. Quando cai na mão daquele que tem visão, não tem pessimismo, não tem bloqueio, não tem assim, acho que vai dar, vamos tentar. Não, tem certeza, Deus vai prover, Deus vai fazer, Deus vai multiplicar, Deus vai fazer. Aqui está uma figura de discípulos que estão andando. Um é pessimista. Tu não tem que abrir só porque é de Deus com quem é pessimista, porque senão você não vai abrir nunca esse projeto. Tem gente aqui com 2 anos com um projeto, não abriu porque alguém falou, vamos continuar orando. Só que Deus não falou para você continuar orando, Deus falou para você começar a tomar passos. É lindo isso, né, meu? É 2 anos, né? Tem gente aqui nessa noite que está com algo travado sobre a vida porque não quer tirar Ló, que está dentro de um lugar onde não é para Ló. Porque o barco não é para Ló, o barco é para Abraão, a multiplicação é para Abraão, a prosperidade é para Abraão. Mas pastor, se eu não tiver empregados, Deus nunca precisou dos seus empregados, Deus precisou da tua obediência. Ai, Jesus de Deus, começou. Jesus. Se a promessa é de Deus, por que você está querendo meter a tua mão naquilo que é de... Mas eu quero ampliar. No dia que tentaram ampliar a varandinha ali, o negócio ficou estreito, hein?
Mas no dia que Deus também me mandou tomar decisões diferentes, o negócio ampliou. Eu vou repetir isso daqui. Porque às vezes alguém fala, está em cima do altar, só fala. Mas a gente só prega aquilo que a gente vive. Não tem como a Luzinete pregar algo que ela não vive. Fala assim, entre na obediência se ela estiver em desobediência. Entende? Não tem como a missionária Valéria falar de amor, sendo que ela não tem o quê? Um dia quando era uma taboquinha, alguém falou, vamos levantar a volta. Só que Deus não falou. Eu precisei fazer aquilo que mais me doía, era me afastar. O negócio ampliou. Tem coisas na sua vida que Deus não mandou você fazer, mas você está fazendo e está o que? Travado. Só que quando você tomar a decisão de sair de alguém que está do teu lado pessimista, outro em desobediência, ou você vai ver o negócio ampliar, tu vai ver o negócio crescer, tu vai ver a família andar. Casamentos acabam porque tem gente do lado de dentro que é pessimista. A literatura dos dias de hoje é para quem insistir em um casamento falido. Só que é falido para o mundo, para Deus é uma aliança. E a aliança de Deus é eterna. Ai, Jesus, começou. Eu estou falando para você que nessa noite que o Deus que provê todas as coisas, Ele está precisando apenas da tua obediência. O que você não está querendo abrir mão que Ele já falou? 1, 2, 3, 4, 5, com outros 6, com outros 7, com Abraão precisou de 1, com outros precisou só chegar à beira da morte, com outros precisou entrar no estreito, até mesmo para falar assim, eu estou falido, para Deus mostrar, é eu que sustento, se eu não permitir fechar a porta, não fecha, mas se eu também abrir a porta, ninguém fecha a porta que eu abri. É tempo de deixar ser pessimista. Eu gostaria que você colocasse de pé nessa noite. Irmã Daniele, me ajude aqui, minha filha, vai ser forte. Pastor, a mesma palavra, eu vou te falar que a mesma palavra. Como assim, pastor? Pastor Gino pregou a última vez sobre tempestade. Jesus deu uma certeza, passe para o outro. Só que os pescadores profissionais que estavam ali não resolveram e nem entendiam da tempestade. E olha que já há anos já estavam dentro do mar. É como alguém aqui falando assim, eu domino tanto o negócio e o negócio não está andando. Eu sou tão acostumado a fazer e o negócio não está desenvolvendo. Porque Deus não mandou ninguém meter a mão, Ele só deu uma palavra, só passe. Só passe. E tem certas vezes que a gente não quer passar sozinho, a gente quer carregar conosco aqueles sentimentos. A gente quer crer em alguém que começa a se desesperar do nosso lado. Sendo que Deus colocou alguém que não vai se desesperar, vai colocar alguém que vai acreditar, falando assim, se o mestre falou que nós vamos passar, certamente nós vamos chegar. E eu não sei aonde que está essas dúvidas dentro do teu coração, mas eu creio que você vai levantar suas mãos nessa noite. Levante as suas mãos e vai dizer nessa noite ao céu, Senhor, nessa noite eu recebi da tua palavra e as coisas só vão continuar travadas se eu não quiser abrir mão daquilo que diante de 3 dias o Senhor já tem me alertado, me advertido, me sinalizado, mas eu creio que nessa noite eu saio decidido, e diante da decisão que eu vou tomar, esse 2022 vai ser o ano da transformação, o ano da bonança, o ano do livramento. Alabacanta, larabacebe. Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Enquanto você está com os olhos fechados aqui, eu creio que a evangelista Daniele vai fazer essa oração.